Mas, ó, a gente tá aqui com algumas possibilidades pro fim da humanidade. A gente tem um cometa. Um A gente cometa. pode ter visitantes interestelares. Sim. A gente pode ter inteligência Inteligência artificial. geral, Sim. ou a super, né? Ou a gente pode se matar por meio de guerra Sim. ou destruindo o planeta. Exatamente. Então a gente Olha tem que aqui maravilha. alguns caminhos. A gente tem, Temos ó, alguns a caminhos. gente pode se matar de algumas formas diferentes. Não, a gente pode se matar de algumas Qual formas. que é a mais demorada, na tua opinião? A mais demorada? A mais demorada? Porra. Eu também não sei, É cara. uma coisa difícil. Mas eu acho que a gente tá no caminho. Talvez a gente esteja no caminho das mais demoradas, porque a gente acho já que a tem gente tá potencial para Tá. isso. Né? Tipo, a gente tem armamento nuclear. A gente poderia simplesmente se autodestruir rapidamente. A quantidade de armamento nuclear que a gente tem. Agora. Por que, inclusive, que os bilionários estão construindo os bunkers, cara? O que eles sabem que vocês estão escondendo da gente? Cara, eu não posso falar. Porque senão eu tô escondendo. Eu não posso dizer. Cara, eu não sei qual que é a pira desses caras fazer esses bunkers. Eles estão mas, de assim, fato fazendo bunker? Também não sei. Não, também não. Mas o fato é, em falando em uma forma demorada e bem sofrida de se autodestruir é a emissão de carbono e de gás de estufa. Isso a gente está fazendo muitíssimo bem. Não adianta. Tem vários influenciadores aí que buscam negar um fato que não tem como negar. A gente emite carbono, isso está aumentando a temperatura, está mudando o clima. Já existe até um termo já que se chama refugiados climáticos hoje no planeta. Isso vem acontecendo, pessoas que estão tendo que se deslocar das casas e das localidades onde moram, porque já não há mais condição de viver nesses locais por conta de eventos climáticos absolutamente extremos. E existem projeções bastante cataclísmicas aí para os próximos anos. Caralho. Fudeu, né, Sérgio? Fudeu. Então, assim, Fudeu, eu não acho, eu não sou tão assim. Sabe, tem uma coisa que quando a gente fala em questões climáticas, tem uma coisa que me incomoda um pouco. A gente estava até conversando isso um pouco, né, Roberto, sobre isso um pouco antes de entrar aqui, que é você tem o pessoal que trabalha com isso, que trabalha de fato com isso, e eu vejo que muitas vezes eles explicam pouco sobre o que está acontecendo e fazem muito anúncio apocalíptico. E cara, enquanto Entendi. você... sabe, tipo, vamos explicar o que está acontecendo e vamos mostrar que muito ruim o que está acontecendo, provavelmente não vai matar todo mundo, vão sobrar pessoas, só que a gente vai ter que se adaptar a um planeta completo daqui a alguns poucos anos, algumas dezenas de anos, tipo perto de uma centena talvez, né? A gente não sabe, porque o que a gente tem são modelos que têm um grau de imprecisão relativamente baixo, então a gente vai ter que se adaptar às novas condições que nós mesmos estamos criando. E certamente deve haver uma diminuição populacional relativamente alta, porque vão haver lugares provavelmente que vão se tornar simplesmente inabitáveis, né? Tipo, imagina um Saara no meio do Brasil, assim, tipo, na região amazônica, sabe? Mas enfim, acho que falta os caras explicarem mesmo. Falta um pouco dos caras explicarem. Então eu acho que é dessa forma. Eu acho que não vai ser cometa. Porque, pensa, 100 anos, até cara. Pra morrer a gente é chato, mano. Mas em 100 anos, você pensando em idade de sistema solar, quando a gente fala em universo, o que é 100 anos? 100 anos é um estalo. A gente o tempo de vida de um ser humano, ou seja, não é nada. Nós somos extremamente breves, por isso que a gente não entende nada direito. A gente fica aqui pouquíssimo tempo. Se pensar até a questão da humanidade, né? Os humanos são muito breves no universo. Tipo, é muito recente na história do universo. Existiu o infinito antes, um pentelinho que a gente tá aqui e o infinito depois. E aí é basicamente isso, sim. E assim, e sorte nossa, porque assim, na questão do universo, a gente tá vivendo a melhor era do universo, que é a era das estrelas. Essa provavelmente é a única era possível, né? Pra acontecer toda a conjuntura aleatória pra que a gente esteja aqui. Sim, é a única era possível, então tem isso. Mas eu acho que é uma questão também de... No passado, né, tinha muitas estrelas, então não dava para existir, porque era muita ionização, né? E aí agora tá, mas também tem a questão de, tipo, no futuro ainda vai haver estrelas que poderia criar vida,
mas ao mesmo tempo a gente não veria galáxias, por exemplo, a gente não teria acesso a galáxias. Então, Cara, o futuro não é bom. Assim, pra gente, assim, se a gente pensar, associar o bom à nossa existência, não é bom, não vai ser bom. A gente, enfim... Só é bom do mesmo que a gente tá vivo, então não vai ser bom. Não vai ser bom. Mesmo se a gente pensar num planeta o qual a gente cuide dele muito, vamos cuidar muito, sempre vão haver eventos que são absolutamente naturais que vão colocar aqui em absoluto cheque a nossa existência. Os dinossauros, coitados, eles estavam lá de boa, não deles. E eles eram bem mais brutos que nós, a gente é bem mais frágil, né? A gente é bem mais frágil, não, mas os caras estavam lá de boa, assim, vivendo ali a vidinha deles, aí do nada veio um asteroide. Não, pois é. Porque a nossa própria... Veja, tem uma coisa interessante, que a nossa própria existência... eu não estou falando só de emissão de carbono, não. A nossa própria existência fere a nossa própria existência. E, na verdade, fere, de alguma forma, a existência do universo. Olha só que interessante. A gente é como se fosse... Nós, seres humanos, é como se a gente fosse uma máquina térmica. Eu vou explicar isso aqui. Você come um alimento. Esse alimento serve para a gente como um combustível, certo? Então, o nosso corpo ele é capaz de transformar a energia de ligação entre as moléculas que compõem esse alimento, quebrar isso, transformar em energia que faz com que a gente se alimente e mantenha a temperatura do nosso corpo e dissipa calor, certo? Só que o fato de dissipar calor, você está transformando uma energia útil, que era aquela energia de ligação molecular que compõe um alimento, em uma energia que não tem como ser reaproveitada, que é esse calor que está sendo, é a energia que está sendo dissipada. Quando isso acontece, a gente diz que, você já deve ter ouvido falar desse termo, a gente diz que a entropia do universo está aumentando. E o ato de a entropia do universo, todos os processos físicos que acontecem no universo, praticamente todos os universos físicos, todos os processos físicos acontecem nesse sentido, no sentido de aumentar a entropia do universo. Aumentar a entropia do universo é transformar a energia útil em energia não mais útil. Ou seja, a nossa própria existência faz isso e você transformar energia útil em inútil fere a nossa própria existência de alguma forma. Não sei se deu para pegar o link, entendeu? Entendi. Então, o futuro do universo, baseando nisso, é de um universo que vai ser plenamente escuro, frio e absolutamente sem vida. Eu adoro trazer mensagens de esperança para o nosso público. Bom, a mensagem de esperança é que isso aí vai acontecer, assim... em muito tempo. Muito tempo. É como se o universo fosse... se a gente pegasse tudo, seres humanos, tudo que existe no universo, batesse ali, e ele seria como se fosse, então, uma vela de cera, que ela está sendo gasta devagarzinho. Boa analogia. É isso. Porque é meio que isso, né? A gente tá queimando o universo devagarzinho, né? Só por estar vivo, respirando, a gente tá queimando o universo. Inclusive, isso responde uma pergunta assim, que eu recebo direto, assim, quando eu falo de entropia, né? A galera fala, mas como que você fala que a entropia aumenta se o ser humano, né, pra formar a vida é uma coisa muito estruturada, né? Tipo, aí geralmente associam uma entropia ao caos, né? E aí como que, porque o ser humano não é um sistema isolado do universo, né? Ele é um sistema que pertence ao universo. Isso, então, perfeito. quando é tudo que o César falou, né? Ele tá aumentando a entropia do universo. É uma coisa interessante isso aí, porque você tem uma coisa em falar de aumento de entropia. Quando a gente fala em universo dentro da física, a gente está falando de um sistema meio grande, assim. Vamos pensar num sistema muito grande. Então, nesse sistema gigante, a entropia sempre vai aumentar, porque ele é composto por diversas coisas, inclusive uma dessas coisas somos nós. Que localmente nós realmente somos uma coisa toda estruturada e localmente a entropia diminuiu, se você pensar. Diminuiu, só que em contrapartida aumento da entropia do universo como um todo. E é engraçado porque tudo que se forma no universo sempre vai nesse sentido. Então é engraçado até pensar nesse sentido na nossa própria existência, porque a nossa existência tem este fim. Tudo que existe no universo tem este fim, tem este objetivo, fazer com que a entropia do universo aumente para que todo mundo se acabe e se autodestrua. Autodestrua não, né? Tudo termine. Ou seja, na melhor das hipóteses, caso a gente se torne
uma civilização tipo, sei lá quanto, na escala do cara que mede as civilizações pelo universo aí. E chega uma hora, meu irmão, que simplesmente não tem pra onde correr. A menos que a gente descubra que exista uma outra realidade. E pra lá pulemos, né? Vamos lá, vamos pro multiverso. E aí queimaremos aquela, porque mais ou menos é assim que funciona. Esse é o nosso objetivo. E, no caso, o ser humano... Poxa, mas peraí. Tá. Se o nosso objetivo é aumentar a entropia do universo... Então foda-se, pau no cu do aquecimento global aí, vambora, porra. Vambora, isso aí. A questão é que de 1 bilhão de anos você passa pra 50 e beleza, tá tudo certo. E aí você sobe pra caramba. E daí beleza, se dane, pô. Né? Qual que é a diferença entre 1 bilhão de anos e 50 anos? Né? Do ponto de vista do universo. Não é nada. Ah, sei lá. Um adolescente, né? Não, Pois é. O adolescente de 50 anos é tipo 1 bilhão de anos, né? O adolescente é... Né? Porra, mas é verdade. A gente tá... não é interessante que tem muita gente que vê as coisas que estão acontecendo. Acho que o argumento em geral é... Cara, isso aqui já ia acontecer mesmo, sabe? A gente tá... O ser humano na Terra... A gente é irrelevante pro aquecimento global. O aquecimento global é um processo natural da Terra e o ser humano tá aqui e a gente é irrelevante para como a Terra funciona. Esse é um argumento que... Tu nunca ouviu esse? Não, já. Mas assim, tipo, de fato, eu sou. A Roberta é, você é, a gente individualmente é. 8 bilhões de pessoas... E, cara, peidando. E assim, pensa nos caras que são bons para fazer isso. Em aumentar não só a entropia do universo, mas também emitir carbono, né? Porque tudo que a gente faz, o carro, ele aquece, vai aumentar a entropia do universo, vai emitir carbono. Cara, esse negócio, mano, eu fico inconformado. E tem influenciador importante repetindo isso, velho. Que tem... o cara, gente aí que eu gosto pra caramba, repetindo isso. Não, porque não é possível que o ser humano esteja influenciando, gente falando que é coisa do sol. Cara, não é. Cara, somos em 8 bilhões consumindo, feito uns desgraçado, um montão de indústria e fábrica emitindo pra caramba, queimando pra caramba. Veja, não é possível. Ó, como a gente falou, o que são 500 anos perto da idade da Terra? Não é nada, certo? Então vamos pensar no Brasil há 500 anos atrás e no Brasil hoje. Você pensa, olha o que a gente fez com a Mata Atlântica. A gente acabou com a Mata Atlântica, a gente destruiu, não existe quase Mata Atlântica. Alguns pontos focais de Mata Atlântica. Aí vem tipo falar pra lá mim, o cinturão de asteroide ficou 1%. Ficou 1%. Não, cara, aí vem falar, não, porque o ser humano não é possível, nós somos irrelevantes. Cara, pro nosso planeta, não. A gente compõe esse sistema e a nossa existência em 8 bilhões de pessoas não é nada irrelevante. Nada. E fora que, junto a isso, não sei se você sabe, mas no Brasil tem mais gado do que gente. Por exemplo, a gente precisa de muito espaço para esse gado. Então a gente mete foice nas florestas, acaba com tudo para colocar gado, pasto, gado, aí sim, esse peidando pra caramba, emitindo metano. O peido das vacas é relevante pra isso? É relevante pra caramba. É metano. Sabe outra coisa que pouca gente fala também, e que é fato, vamos sempre falar, né? Hidrelétrica. Não, porque é energia renovável. Legal. É renovável. Mas dizer que isso não impacta, dizer que isso não polui pra caramba também. Polui bastante. Tipo, talvez seja das que menos polui, mas polui. Tudo que a gente faz polui, tudo que a gente faz impacta. Então você vai pegar uma hidrelétrica que nem a Itaipu, tá? Onde você inundou uma área e a quantidade de matéria orgânica que existe debaixo daquela represa que está ali se decompondo. A decomposição, além de gerar CO2, também gera gás metano, que é não sei quantas vezes mais estufa do que o CO2. Uhum. E fora o assoreamento do rio, fora que aquela coisa gigante daqui entre 100 e 150 anos vai se tornar um grande elefante branco, porque por conta do assoreamento do rio você acaba, tem vida útil o negócio, uma obra daquela. Então, realmente, cara, a nossa existência impacta. Só que a gente tem que tentar mitigar, né? E a gente não tá mitigando, cara. Essa que é a verdade. A gente tá cagando. A gente vive presente, né, cara? A gente não consegue pensar no futuro.
Eu não sei, velho. A gente não consegue Mas pensar pra frente, cara. Isso é meio coisa do ser humano mesmo, né?